Muito, é isso aí. Vamos avançando no conteúdo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre classe. Vou dar dois cliques aqui na nossa pasta e a gente vai abrir uma nova pasta aqui dentro, né? Para guardar esse projetinho. Essa daqui é a aula número 13 e a gente vai falar de classes. Muito bem, criamos essa pasta aí. Vamos criar o arquivo. Então, dentro do IDLE, File, New File, File de novo, Salve As, salvar como, ambiente de trabalho, projetos Python. E aqui eu vou colocar aqui, ó. Hoje a gente então vai falar sobre classe. Muito legal. Bom, deixa eu só colocar o título aqui. Então hoje nós vamos falar sobre classes. Para a gente definir uma classe, então a gente vai usar a palavra reservada do sistema, class, ok? Muito legal. E eu vou deixar aí por enquanto. Eu vou mostrar a construção básica de uma classe e aí eu venho explicando para vocês como funciona. Bom, então a gente vai colocar aqui a palavra reservada do sistema class para criar uma classe. Nós vamos dar um nome para nossa classe, tá? Então, essa classe a gente vai criar um controle remoto com ela, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, primeira letra maiúscula, vou colocar só controle, o nome dessa classe aqui, ok? Dois pontos e enter. Então é bem parecido com as funções, né? A gente dá uma palavra reservada do sistema, no caso a gente está criando uma classe, então palavra reservada, a gente dá um nome para a nossa classe. Essa classe, ela precisa começar com letra maiúscula, ok? Depois a gente vai ver por quê. Classe, letra maiúscula. Porque quando a gente chamar uma classe, quando a gente vai chamar parecido com uma função, ó. A gente vai abrir e fechar parênteses. E aí, para diferenciar a classe da função, então a classe sim começa com letra maiúscula, ok? Porque a gente chama ela igual uma função. Então, para diferenciar uma função da classe, então a classe letra maiúscula, função, a gente viu que é com letra minúscula, ok? Geralmente a gente vai e abre um fecha um parênteses aqui. Só que no caso da classe, a gente só vai abrir e fechar parênteses aqui se ela for herdar de uma outra classe. Isso aí a gente já vai ver mais para frente quando a gente falar de herança de classe, ok? Como a nossa classe por enquanto não vai herdar de ninguém, e depois eu vou explicar o que é herança, então por enquanto deixa assim mesmo. Bom, a classe ela é constituída, então vou até colocar aqui em cima. A classe ela é constituída de atributos e também métodos. Então é assim que a gente constrói uma classe. O que são os atributos? Os atributos são as variáveis de dentro de uma classe, tá? Variáveis. E os métodos são as funções de dentro de uma classe. Então são as funções, ok? Então dentro de uma classe a gente tem os atributos, que são variáveis de dentro da classe, e os métodos, que são funções de dentro da classe. Vocês vão ver que é a mesma coisa de variável e a mesma coisa de função. Só que aqui dentro da classe nós vamos chamar de atributos e de métodos, ok? Muito bem. Eu vou construir a classe e depois eu vou rodar um programinha para a gente ver como funciona essa classe. Bom, então aqui eu vou definir a minha primeira função, do mesmo jeito, né? Meu primeiro método, ó. Métodos são funções, ok? Então, dentro dessa classe eu vou definir a minha primeira função. Eu já vou ensinar como fazer a função construtora, tá? Então, presta atenção. Underline, mais um underline. Aí a gente vai escrever uma palavra chamada init, tem que ser esse nome, tá? Underline, underline, abre e fecha parênteses, porque é uma função, dois pontos, enter. Muito bom. Então, definimos uma classe, demos um nome para ela, ok? Dois pontos. Agora, identado dentro da classe, o que a gente tem? Definimos uma função, demos um nome, esse nome esquisito aqui para ela, e como é uma função, abre e fecha parênteses, dois pontos, certo? Lembra quando a gente cria uma função? Uma função chamada soma. Olha lá, uma função, a gente dá um nome para ela e abre e fecha parênteses. No caso do método, desse método aqui, dessa função, a gente colocou esse nome esquisito aqui, a gente já vai ver por quê, ok? Bom, o que essa função vai fazer é dar um print. Então, vou colocar aqui, ó,
E aí eu vou escrever aqui, ó, método construtor. Rodando. Rodando não, colocar chamado, tá? Chamado. Ok. O que acontece? Quando a gente chamar essa função init, esse print vai ser dado na nossa tela para a gente ver que essa função foi chamada. Então ela vai colocar aqui, ó, método construtor chamado. Essa função init aqui, ó, ela é chamada de método construtor. Por que ela é chamada de método construtor? Quando a gente colocar essa classe dentro de um objeto, então a gente vai fazer isso agora. Então eu vou criar o primeiro controle, controle 1. Então eu vou colocar essa classe dentro desse objeto aqui, ó, dentro dessa variável. Então eu vou chamar aqui, ó, controle. E para mim colocar essa classe, abre e fecha parênteses. Viu por que a gente escreve funções de letra minúscula e classes com letra maiúscula? Porque a gente vai chamar do mesmo jeito, ó. Então eu sei que isso aqui é uma classe porque começa com letra maiúscula. Entendemos essa parte. O que eu fiz aqui, quando eu coloco uma classe dentro de uma variável, eu estou instanciando essa classe, tá? Então, ó, instanciar. Eu estou instanciando essa classe. E a partir disso, esse controle virou um objeto, ok? Por que virou um objeto? Porque eu posso criar inúmeros controles usando apenas essa classe aqui, ó, ok? E por que ele vira um objeto? Porque esse objeto controle 1, ele é independente dos outros que eu vou criar. É diferente de quando a gente chama, por exemplo, lembra que a gente chamou uma função e ela deu um retorno? Então ela retornou alguma coisa para dentro da função. Toda vez que eu chamasse a mesma função, ela daria o mesmo retorno aqui dentro. A classe não. Quando eu coloco uma classe dentro de um objeto, é como se eu estivesse tirando uma cópia disso daqui e dando para ele. Então se eu montar aqui um novo controle, o controle número 2, e chamar a mesma classe, colocar a mesma classe aqui dentro, é como se eu estivesse tirando uma cópia dessa classe e dando para o segundo objeto também. Então, cada objeto é um objeto separado um do outro, ok? Por isso que são objetos, porque cada um recebeu a sua classe. Então, são objetos separados um do outro, ok? Se eu chamar a função init desse daqui, chamar as funções de dentro do controle 1, não vai chamar as funções do controle 2. Então, eles são dois objetos totalmente separados um do outro. Então, por enquanto, deixa assim. Bom, esse método aqui, ele é chamado de método construtor, porque quando eu instancio essa classe dentro de um objeto, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, ó, colocando uma classe dentro de um objeto. Então, toda vez que eu faço isso, esse método init, ele se chama sozinho, tá? Ele se se chama. Então, por isso que ele é chamado de método construtor. Por quê? Tudo quanto é configuração dessa classe, então imagina que eu vou criar várias variáveis aqui. Então, essa variável vai ter um nome, aqui dentro, um nome qualquer. E aí eu vou ter uma idade, vou colocar aqui 35. Então, o que vai acontecer? Esse método, por ele ser chamado de construtor e se chamar sozinho, ele já vem aqui configurando tudo para a gente, ó. Então ele vem construindo tudo que a gente precisa usar dentro da nossa classe, ok? Por isso que ele é chamado de método construtor. Ele é um método que ele se chama sozinho, ele se autoconfigura, ele configura tudo que a gente precisa no método aqui, ok? Entendemos essa parte. Então vamos ver o que acontece? Então eu estou colocando a classe controle dentro desse objeto controle 1. A gente vai ver que esse método vai se chamar automaticamente e vai dar esse print aqui, ó. Ok? Então vamos ver como é que funciona. Vamos rodar o código. Ó, faltou alguma coisa aqui, ó. Faltou alguma coisa. O que faltou? Ele não entendeu o que esse método aqui que está fazendo aqui, ó. Ele não entendeu esse método aqui. Por quê? Eu preciso falar que esse método aqui pertence à classe controle. Para mim fazer isso, eu vou aqui dentro dos parênteses passar um parâmetro chamado self, tá?
Self significa eu mesmo, então vou até catalogar aqui, ó. Self é igual a eu mesmo, ok? Deixar assim para a gente entender melhor. O que isso indica? Então indica que esse método construtor pertence a mim mesmo, ou seja, pertence à classe controle, ok? Self significa eu mesmo. Imagina que isso aqui é uma pessoa, então isso aqui pertence a mim mesmo, ok? Pertence a mim mesmo. Então a gente passa esse parâmetro aqui para o init. Toda vez que a gente chamar, por exemplo, um método aqui dentro, uma função aqui dentro, nós não precisamos passar como parâmetro aqui, como a gente estava passando na soma, né? Então, por exemplo, eu tinha aqui a função soma e quando eu ia chamar, né, eu tinha que passar um argumento aqui. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, ó. Eu tenho uma função chamada soma e essa soma recebia um número 1 e um número 2, né? E aí, quando eu chamasse essa função, então eu chamasse aqui a função soma, eu teria que passar dois números aqui, né? 32 e 20. Lembra disso? Que é os parâmetros que ele está pedindo aqui. No caso do self, a gente não precisa passar esse parâmetro. A classe, o Python, entende que esse parâmetro self só está aqui para indicar que a função init pertence à classe controle, ok? Então, novamente, eu vou rodar o código. Agora, a minha função, né, meu método aqui, ele pertence à minha classe. Então, ele vai ser chamado automaticamente. Vamos ver. Olha lá. Ó. Você viu que eu não chamei o método init? Ele se auto-chamou. Método construtor chamado. Ok? Então, ele serve para isso, para sair configurando tudo que a gente precisar. Depois, a nossa classe vai ficar gigantesca aqui, ó. Tá? Então, ele vai vir configurando tudo isso daqui. Ok? Então, colocamos a classe dentro de um objeto aqui. Muito bem. Agora, eu vou ensinar a passar parâmetros. Então, imagina que eu tenho aqui uma variável chamada nome. E eu vou colocar aqui, ó, Adriano. E ela também vai ter uma variável chamada idade, que vai ter 35. Ok? Eu criei duas variáveis aqui dentro dessa função init. Vamos ver o que acontece com essas variáveis? Então, vamos rodar esse código para ver se ele acusa algum erro. Bom, não deu erro nenhum, né? Ele deu esse print aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar printar na tela, tá? Vou mandar printar na tela. Eu tenho já o objeto controle criado, que é essa classe aqui, ó. Então, eu vou chamar o controle, que é a classe controle. Então, eu vou chamar aqui, ó, controle 1, né? Que é o controle 1. E através do controle 1, eu vou acessar essas variáveis aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Então, eu vou chamar aqui, ó, do controle 1, eu quero a variável nome. Então, como é que eu faço? Do controle 1, ponto, eu quero o nome. Ok? Vamos tentar printar isso aqui e ver o que acontece. Então, vou rodar esse código aqui, ó. Cadê? Vou tentar rodar esse código aqui, ó. Vou dar um enter aqui, ó. Ele me deu um erro. Ele fala assim, ó, controle, objeto não está atribuído a nome. Oh, poxa vida, mas o nome está aqui dentro. Por que ele não está atribuído o nome? Porque eu tenho que falar também que esse nome e essa idade também pertence à classe controle, tá? Porque eu estou tentando chamar a variável nome e a variável idade através aqui do objeto controle, ok? Mas como ele está aqui dentro da função init, lembra que essas variáveis são locais da função init? Eu não consigo acessar essas variáveis, porque elas só estão aqui dentro da função init. Elas pertencem somente ao init, então eu não consigo acessá-las de fora. Para mim poder acessar essas variáveis aqui dentro, eu tenho que falar também que essas duas variáveis pertencem à minha classe controle, porque aí através desse controle aqui, que é a minha classe, eu vou conseguir acessar as variáveis, porque elas são da classe controle. Como é que eu faço para acessar, para falar que essas duas variáveis pertencem à classe controle? Usando também o self, que significa eu mesmo. Então eu vou colocar aqui, ó, self.nome, self.idade, ok? Então, o que aconteceu? Eu estou indicando para o Python dessa maneira aqui que a variável nome, variáveis são atributos, tá?
que a variável nome agora pertence a mim mesmo e também a idade também pertence à classe controle. Se essas duas variáveis, esses dois atributos pertencem à classe controle e eu coloquei o controle dentro desse objeto, então através desse objeto eu posso chamar agora essas duas variáveis, ok? Porque essas duas variáveis pertencem à minha classe. Então vamos rodar de novo. Muito bem, o print foi chamado, né? O init aqui foi chamado, o construtor. Agora, o controle também já foi criado. Então, através desse controle, então vou colocar aqui, ó. Vou printar na tela, vou mandar mostrar. Então, através do controle 1, do controle número 1, agora sim eu vou tentar chamar nome. Então, ponto nome. Perceba que eu não passo o self, porque o self só está aqui para indicar que essa variável pertence a mim mesmo. Se ela pertence a mim mesmo, eu não preciso chamar, olha, de mim mesmo eu quero o nome. Bom, o controle já sou eu mesmo. O controle 1 já é a classe controle. Então eu não preciso chamar de mim mesmo, porque ela já é eu mesmo. Eu espero que vocês estejam entendendo essa parte. Então, do controle 1, que é a classe controle, eu estou chamando a variável nome que pertence a mim mesmo, que é de mim. Então, do controle 1, eu estou chamando o nome. Então, vamos ver o que acontece. Ele me entregou, ó, da classe controle 1, a variável nome é o Adriano. Então, eu também posso chamar do controle 1, eu posso chamar a idade. Eu posso acessar também agora a variável idade, porque ela também pertence a mim, ok? Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa diferente. Então, esse nome aqui, ó, esse nome aqui, vou criar um outro controle aqui para a gente entender. Vou criar o controle 2 e ele vai vir da classe controle também. E aí, para a gente facilitar a minha vida, o que eu vou fazer? Assim que eles dois for chamados, já vai dar esse print aqui, ó, método construtor chamado. Então, vai dar dois prints, né? Porque eu estou instanciando o controle nessa classe e também instanciando o controle 2 aqui. Então, ele vai dar dois prints. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar controle, vou mandar printar na tela, né? Mostra para mim o que tem no controle 1, ponto nome. Então, eu quero saber o nome do controle 1. E também aqui, vou printar o que tem dentro do controle 2, ponto nome. Vamos ver o que acontece. O nome está definido fixo para os dois. Então, ele tem que dar dois prints aqui e dois prints aqui agora, do nome. Então, vamos ver. Beleza, então chamou o método init para o primeiro controle, chamou para o segundo controle, aí eu acessei o nome do primeiro controle e o nome do segundo controle. Beleza? Muito bem. Agora, esse nome aqui, eu vou receber ele como parâmetro no init. Então, aqui, depois do self, eu vou falar que eu preciso passar um nome e também preciso passar uma idade, tá? Esse parâmetro nome, ele vai vir para dentro dessa variável nome. Então, olha aqui, ó. Nome e a idade recebe a idade, ok? Não é porque o parâmetro se chama nome e idade que eu tenho que colocar aqui, ó, self.nome recebe nome, self.idade recebe idade, tá? Eu só estou fazendo assim para a gente entender que o nome está recebendo o nome, a idade está recebendo a idade, ok? Isso aqui são os parâmetros da função. Isso aqui são os atributos da classe. Eu poderia colocar aqui, ó, self.n recebe o nome, self.id recebe a idade. Não tem problema nenhum, ok? Ele vai reconhecer, ele vai receber aqui dentro, de qualquer jeito. A gente só faz assim para ficar melhor de entender, para a gente não se perder, né? Imagina, eu estou recebendo um nome aqui, mas aqui é self.x que está recebendo nome. Olha que cagada. Então já vira uma salada, né? Muito bem. Então agora, eu não preciso passar o self, mas eu preciso passar o nome e a idade para o construtor. E sempre no construtor, quando ele pede parâmetros, a gente passa na hora que está instanciando o objeto, tá? Então esse controle 1, eu vou passar um nome para ele aqui, ó. Vai ser o controle 1, né? Vai ser o controle 1. E a idade desse controle aqui é, sei lá, vou passar uma idade para ele de 10. O segundo controle eu vou dar um outro nome para ele. Então vou colocar aqui, ó, controle 2.
e o controle 2 tem 20 anos. Ok? Então o nome vai receber o nome e a idade vai receber a idade. Olha só o init trabalhando. Quando eu chamo o init, que é o método construtor, ele constrói o que eu preciso construir. Ok? Então a classe eu consegui criar 2 objetos e aí eu posso criar quantos objetos eu quiser. 100 objetos, 200, quantos vocês quiserem através disso daqui. Cada objeto recebe uma cópia da classe. Então eles são objetos totalmente diferentes, usando as mesmas funções e os mesmos métodos. Perceba que o controle 1 está recebendo o nome controle 1 e o controle 2 está recebendo o controle 2. Quando eu printar aqui do controle 1 um nome, ele vai pegar o seu próprio nome, não vai pegar o nome do controle 2. Vamos ver o que acontece. Cada controle aqui, ó, controle 1 e 2 está printando o seu próprio nome, hein? Então, olha só. O método foi chamado para os dois, só que o nome do controle 1 é esse, o nome do controle 2 é esse aqui. Ok? Você perceba que eu dei nome para o segundo controle, um nome diferente, e mesmo assim ele recebeu aqui o nome do próprio controle. Controle 1 e 2, cada controle tem seu nome. Se eu mandar printar aqui, print do controle 1 a idade, e mandar printar do controle 2 a idade dele, controle 2, ponto idade, então você vai ver que cada um recebeu uma idade diferente também. Ok? Então controle 1, controle 2, idade do primeiro e idade do segundo. Perceba então que são objetos totalmente diferentes. Então se eu criar aqui um novo controle, um controle número 3, eu posso usar a classe controle e dar um nome aqui para ele de, sei lá, Zequinha. Zequinha, e o Zequinha tem 100 anos. Ok? Se eu pegar aqui ó, agora, no lugar desse 2 aqui, mandar printar o 3, e aqui também o 3, lá, ó. 3 objetos foram criados. Controle 1, o Zequinha. Controle 1 tem 10 anos e o Zequinha tem 100. Entendemos essa parte, né? Beleza. Então eu vou criar apenas um objeto aqui para a gente não ficar printando um monte de objeto. Entendemos que a nossa classe pode criar vários objetos diferentes. Ok? Muito bem. Só que o nosso controle, ele não vai fazer isso, né? Ele não vai ter um nome e uma idade. Eu vou colocar o nome do controle, tá? Para a gente saber com qual controle a gente está mexendo. Se é o controle 1, se é o controle 2, ou o 3 e o 4. Aqui ele não vai ter uma idade, tá? Ele vai ter aqui, o nosso controle, ele vai ter um canal aqui, ó. Então a gente vai mexer com o canal da TV, né? Então ele vai ter um canal. E aí eu posso definir com qual canal ele vai começar. Tá? Então vou passar um canal aqui. Quando eu instanciar, eu quero falar que esse controle vai começar num canal específico. E o volume também, eu vou passar um volume aqui pro meu controle. Self.volume. Self.volume recebe o volume. Ok? Muito bom. Então agora eu tenho o controle 1, eu dei um nome para ele, né? De controle 1. O canal, ele vai começar aqui no canal 4. E o volume eu vou especificar um volume de 10 a 20, tá? Pra gente não ficar se perdendo junto com os canal aqui, ó. Então, de 10 a 20, ele vai começar no volume 15, ok? Muito legal. Então, vamos chamar isso aqui. Print aqui, ó. Controle 1, ponto, canal. Eu quero saber em qual canal que ele tá começando o controle 1. Vai começar no canal 4, né? Beleza, canal 4. Entendemos essa parte aqui. Agora, ele já definiu o que eu preciso usar na minha classe. Eu vou precisar usar um nome, um canal e um volume. Esses atributos aqui, não precisa ser isso aqui, tá? Eu poderia passar aqui, por exemplo, uma lista. Self.lista, a lista pertence a mim mesmo, e eu poderia criar uma lista aqui, ó. 0, 1, vou colocar números maior. 10, 20... 30, 40. Podia ser uma lista, podia ser um dicionário. Eu posso criar o que eu quiser dentro aqui
dessa classe e das outras que a gente for criar, ok? Por enquanto eu só estou criando variáveis para a gente manipular. Bom, como é que a gente vai manipular essas variáveis? Então, eu posso manipular do mesmo jeito que a gente manipula outras coisas. Eu posso falar aqui, por exemplo, depois de criar esse controle, eu vou falar que o controle 1.nome vai receber um outro nome, tá? Vai receber um nome aqui de... colocar Zequinha de novo, para a gente mudar. Zequinha, ok? Então, eu defini aqui o controle 1. Ctrl C, Ctrl V. Controle 1.nome, eu vou printar. Aí do controle 1.nome, agora ele está recebendo Zequinha. E aí depois eu venho e printo aqui de novo o nome para a gente ver que ele vai mudar o nome dessa forma aqui. Então vamos ver. Então ele começou como controle 1, aí eu falei, ó, controle 1.nome mudou para Zequinha, e depois printei o nome. Então realmente mudou dentro dele, tá? A gente não faz dessa forma aqui, tá? Não fica mudando variáveis, lista dessa forma. Geralmente, quando a gente vai mexer com qualquer coisa dentro da classe, a gente cria métodos, a gente cria funções para isso, ok? Então, vamos lá. Então, vamos tirar isso daqui. Muito bem. Então, se eu quiser redefinir o nome, eu crio uma função muda nome. E aqui eu recebo um novo nome. E o que vai acontecer? Self.nome recebe o novo nome que eu vou passar. Então, se eu quiser mexer com qualquer atributo, eu criaria funções para fazer isso, ok? Para mexer com qualquer coisa aqui. Muito bem. Então, agora do controle 1, eu posso acessar o nome do controle. Eu também poderia chegar aqui e criar uma função que vai mostrar o nome. Mostrar o nome desse controle. Todas as funções que a gente criar aqui dentro também pertencem à classe. Então, preciso também colocar que elas pertencem à classe, ó. Ok? Então, a mostrar nome pertence à classe, tem o self aqui, ó. E mudar nome também pertence à minha classe. E depois eu tenho que passar esse parâmetro de nome. O self, ele não vai pedir. Lembrando que o self só está aqui porque para lembrar que essa função é da classe. Bom, então agora eu tenho a função mostrar nome que faz o quê? Ela dá um print na tela dizendo self.nome, do self.nome. Perceba que aqui eu não estou chamando controle.nome, por quê? Porque ela está chamando a própria função de dentro dela, o próprio atributo de dentro dela. Ela está acessando o self.nome. Tá? Ela está chamando aqui, acessando o próprio nome da classe. Ok? O seu próprio nome aqui, ó, que é o self.nome que a gente passou aqui. Então, eu não preciso chamar controle.nome. Porque aqui dentro, quando ela acessa daqui, ela está acessando a própria variável interna dela. Ok? Então, a gente faz dessa forma aqui. Se eu precisar mostrar o nome do objeto, eu printo o meu próprio nome, que ele está aqui dentro da classe. Agora, se eu quiser chamar de fora, aí sim, eu chamaria do controle 1.nome, do controle 2.nome, porque cada um recebe o seu nome, ok? Muito bem, agora então eu tenho uma função que mostra o nome do controle. Eu tenho uma função que muda o nome do controle se eu quiser. Então veja bem, eu vou criar novamente um controle 2, que vai receber a classe controle. Esse controle 2 vai se chamar Zequinha. Ele vai começar no canal 2 e o volume dele vai estar no volume 18. Ok? Muito bem. Vou rodar esse programa aqui. Os dois foi criado, o método do construtor foi criado. Agora, eu vou chamar aqui, ó, do controle 1, eu vou chamar a função mostra nome. Deixa eu ver o nome aqui. Mostrar nome. Mostrar nome. Mostrar underline nome. Ok? Do controle 1 eu estou chamando a função mostrar nome, não se passa o parâmetro self aqui. Então vamos ver do controle 1 a função, o que ele entrega. Ó, do controle 1, a função mostrar nome deu um self.nome, né, que é o do controle 1, que é o nome que a gente deu para ele. Vamos ver o que acontece se a gente chamar do controle 2. Controle 2 ponto mostrar o nome. O nome do controle 2 é Zequinha. Então perceba que ele criou
dois objetos totalmente diferentes. E quando eu chamo self.nome através do controle 1, ele chama o nome do controle 1 que a gente deu aqui, ó. Quando eu chamo self.nome do controle 2, ele chama o do próprio controle, do próprio objeto, ok? Então, os dois estão partilhando a mesma classe, só que são objetos totalmente diferentes. Espero que você esteja entendendo essa parte, hein? Muito bem. Então, agora eu vou criar funções aqui dentro para manipular o nosso controle, né? Eu tenho mostrar nome e mudar o nome, ok? Agora, o que eu posso fazer? Uma função que vai trocar de canal. Então, vou colocar aqui, ó, def, colocar aqui aumentar canal. Pertence à minha classe, então eu passo self. Toda vez que eu chamar essa função, o que eu vou fazer? Self.canal, né? Self.canal vai receber o que tem dentro dele mesmo, self.canal. Só que eu vou acrescentar mais um canal dentro dele, ok? Então toda vez que eu chamar aumentar canal, eu vou chamar self.canal e colocar aqui, ó, o canal, né? Canal aqui nesse daqui recebeu 4, ó. Então toda vez que eu chamar essa função, o próprio canal vai receber um dentro dele mesmo. Então vai mudar para o canal 5. E aí eu printo na tela para saber em qual canal que a gente está, né? Print self.canal. Então ele vai mostrar o canal aqui que a gente está. Para ficar mais legal, eu vou colocar aqui, ó, uma string formatada, ó. Colocar aqui, ó, canal 2 pontos, e aqui dentro eu passo aqui o self.canal. Pegar esse aqui, ó, Ctrl X, Ctrl V, ok? Ó o format usando aqui, ó, mesmo format lá. Então toda vez que a gente aumentar o canal, eu pego o canal, aumento um dentro dele e printo aqui, ó, o que tem dentro do canal, que a gente aumenta um, ok? Vamos fazer então para diminuir o canal. Def, aumentar, diminuir canal. Vai ser a mesma coisa do outro. Self, porque pertence à classe. Vamos lá. Então, self.canal recebe self.canal, que é o próprio canal, só que eu tiro um dele. E depois eu printo em qual canal a gente está. Vou dar um format aqui e vou colocar aqui, ó, canal, 2 pontos, abre e fecha parênteses, e eu passo aqui a variável self.canal para ele juntar com essa string aqui, ok? Então vamos fazer isso aí? Vamos pegar aqui, né, e mudar o canal para ver se a gente está conseguindo fazer a mudança aqui. Então vamos rodar esses códigos aqui. Então eu tenho os dois controles que foi criado aqui, né? O método construtor foi chamado, então vou colocar aqui, ó, do controle 1 ponto aumentar o canal. Vou chamar a função de aumentar canal. Então eu estou no canal 5 agora, ó. Aumentei um canal. Vamos aumentar mais um canal. Controle 1 ponto aumentar o canal. Vou aumentar mais, chamar a função de aumentar canal de novo, ó. Olha lá, ó. Estamos no canal 6 agora. Ah, não, o canal 6 está chato, então eu vou diminuir. Controle 1 do controle 1 ponto diminuir canal. Voltei para o canal 5, ok? Então, o meu controle está funcionando. Aqui, galera, eu sei que é meio confuso de entender e é meio chato de ficar chamando assim. Só que quando a gente estiver fazendo nossos programas, a gente vai estar apertando botões. Então, toda vez que eu apertar pro bonequinho andar para frente, por exemplo, o meu personagem, ele vai ficar chamando a função de andar para o lado direito. Então, toda vez que eu apertar o botão, ele chama a função e anda para a direita, anda para a direita, anda para a esquerda, anda para a esquerda. E funciona exatamente desse jeito. Aqui a gente está chamando manualmente. Mas na hora que a gente estiver jogando, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai chamar essas funções por botões, ok? Bom, imagina então uma interface gráfica aqui, ó, tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, opções. Vou apertar esse botão aqui, ó. E ele apareceu as opções. Agora eu vou apertar aqui, ó, configuração. Tum. Olha lá, ó. Então essa tela apareceu, ela pode ter sido chamada através de uma função. Olha, quando eu clicar no botão de configuração, apareça uma tela, só que essa tela já vai ter botões aqui, ó, tá?
Então eu estou aqui na fonte, toda vez que eu apertar aqui, ele chama uma função que vai mostrar aqui, ó, as opções que eu tenho. Tá entendendo? Ah, toda vez... Então aqui, ó, eu estou no 18 aqui. Para não cagar tudo, vou apertar o mesmo 18. Então, apertei ali, quando eu apertar no botão 18, ele vai fazer o quê? Ele vai configurar a fonte lá, vai chamar uma função que configura a fonte e vai modificar a minha fonte. Tá entendendo, galera? Vou apertar o botão aplicar, então que quando eu aplico aqui, ele chama uma função que configura lá dentro realmente a fonte que foi escolhida. Então, o que eu estou fazendo aqui? A mesma coisa, só que aqui a gente está chamando na marra, ok? Então, vou parar de chamar esse controle 2 aqui. Já entendemos. Agora, o que eu vou fazer? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que aqui, eu vou copiar essas duas funções para a gente ganhar tempo aqui na aula. Eu vou dar um Enter aqui, ó. Ctrl V. Ok? Agora, essa daqui vai ser aumentar o volume. Então, vou colocar aqui, ó. Aumentar o volume. O que ele vai fazer? Self.volume recebe self.volume mais 1. E aí eu printo aqui, ó, volume. E aí o self.volume. Self.volume. A variável, né? Aqui embaixo a mesma coisa, diminuir o que? O volume. Diminuir o volume. Eu pego o self.volume e o self.volume recebe menos 1 dentro dele. Self.volume. E aí eu printo aqui, ó. Qual que é o volume, né? Volume do self.volume que a gente está modificando. Ok? Mesma coisa de aumentar o canal, só que agora eu fiz com a variável do volume aqui, ó. Muito bem. Então vamos lá e vamos controlar aqui, chamar as funções do nosso controle aqui, para a gente estar controlando essas funções aí. Bom, o construtor foi chamado. Vamos lá aqui, ó. Do controle 1, ponto, mostra o nome para mim. Mostrar nome. Beleza, eu estou no controle 1. Controle 1, ponto, aumentar. Deu até um pop-up aqui das funções que eu tenho dentro dessa classe, ó. Aumentar o volume, ó. Então eu posso clicar ali, ó. Vamos ver. Ixi, deu um erro, ó. Objeto não atribuído a self. Deu alguma coisa aqui. Ah, eu usei 2 self, ó. Vamos ver que eu fiz alguma coisa errada lá. Aqui, ó, eu coloquei self.self. Self.self. Por isso que ele deu erro. E aqui também, ó. Tá errado também. Não é volume, é self.vol. Né? A nossa função, nosso atributo é self.vol. Vamos ver se não tem mais erro aqui, ó. Self.vol, self.vol. Ok. Então agora deve estar certo. Vamos lá. Então vamos lá. Controle 1, ponto, aumentar o volume, o vol. Volume 16, vou aumentar mais. Controle 1, ponto, aumentar volume. Oh, aumentei mais, ó. Só que agora ficou alto o volume. Controle 1, ponto, diminuir volume. Ó, tava no 17, agora eu diminui o volume, ó. Ok? Então tá funcionando o nosso controle. Beleza, galera? E aí, se eu quisesse criar outro controle para controlar o som do carro ou para qualquer outra coisa, então eu criaria com a mesma classe. Ok? Ela ia controlar outro objeto totalmente diferente. Ok? Esse arquivo aqui, eu vou salvar ele. Salvar. E vou fechar. Eu vou mostrar um programinha que eu fiz para vocês aqui no Pygame, porque fica complicado e vocês dão uma desanimada, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir uma pasta aqui, que eu tenho algumas coisas aqui legais para mostrar para vocês. Então, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, classe demonstração. Vou rodar, olha o tanto de arquivo que eu tenho aqui, ó. Então eu vou rodar o arquivo principal para me rodar esse projeto aqui que eu fiz, que é como funcionam as classes, tá? Isso aqui foi feito no Pygame, ok? Então aqui, ó, essa tela aqui, ó, foi feita no Pygame. Vou fechar essa parte de trás aqui para a gente ver melhor. Essa telinha aqui toda foi feita no Pygame, toda essa ilustração. Isso aqui são botões, ó.
tá? Que eu criei. Aqui são botões, ó, tá? Bom, aqui eu fiz a mesma coisa que a gente fez. Tem uma classe chamada carro, método construtor, ok? Self, porque esse método init pertence ao carro. Eu estou recebendo um parâmetro de cor e um tipo de buzina. Self.cor está recebendo a cor que eu vou passar. Quando eu instanciar esse objeto, eu vou passar uma cor. A buzina vai receber um tipo de buzina que eu vou passar para ela, né? Os faróis de todos eles já foram configurados como falso. Ó. Farol aceso? Não, falso. Tá? Então todos eles vai começar com farol apagado. Ó. Self.farol aceso começa com falso. Tá? Self.mover a posição, também falso. Então todos eles não se movem, começa parado. Tá? Então eles começam com uma cor e começa com a buzina que eu passar, só que o farol começa apagado e eles começam parado. Cada carro que eu for criar. Essa classe carro vai criar carros, tá? Eu coloquei um Fusquinha, mas podia ser qualquer carro. Como a gente conhece, todo mundo conhece o Fusquinha, então eu coloquei um Fusquinha, beleza? Mas essa classe simboliza qualquer carro, tá bom? Não precisa ser especificamente um Fusca. Ó, certo? Pode ser caminhão, pode ser ônibus, pode ser moto, qualquer coisa que tenha uma buzina, uma cor que tenha farol e que se pode se mover, posso usar com essa classe aqui. Muito bem. Aqui eu tenho as funções. Então eu recebi uma buzina aqui, ó, tá vendo? E toda vez que eu chamar a função tocar a buzina, eu pego o som da buzina, tá vendo? Self.som da buzina e dou o play nesse som. Então ele faz o som da buzina, ok? Então essa função faz o quê? Pega a buzina e dá o play nela, ela vai fazer o som da buzina do carro. Se eu receber a buzina aqui, buzina 1, eu tenho 3 tipos de buzina, 1, 2 e 3. Então cada carro vai ter sua própria buzina, ok? Então quando eu pegar a buzina 1 e der o play, ele vai tocar o som da buzina 1. No próximo carro, se ele tiver a buzina 2 e eu der o play, ele toca o som do próximo carro. Igual a gente fez no controle, cada objeto é separado, vocês vão ver isso aqui agora, tá? Bom, agora eu tenho duas funções aqui, que é ligar o farol. Então aqui ó, farol aceso começou com falso. E se eu quiser ligar o farol, farol aceso recebe true. Então eu ligo o farol, tá? Se eu quiser desligar o farol, farol aceso, a mesma variável, farol aceso recebe falso. Então eu desligo esse farol, ok? Se eu quiser mover o carro, então eu crio uma função de acelerar. O que eu quero fazer? Self.mover a posição, ele começa parado, ó, começa falso, ele não move a posição do objeto, começa com falso. Então, se eu quiser acelerar, self.mover a posição recebe true, e ele começa a mover o carro para frente. Se eu quiser parar o carro, então eu chamo a função de frear, que eu pego a posição do objeto, self.posição, e passo para falso de novo. Então, ele freia o carro, ele para, ok? Muito bom. Eu estou controlando, chamando essas funções através desses botões aqui. Então, aqui são botões, ó. Ok? Eu tenho o botão de andar, que vai chamar acelerar aqui, ó. A função acelerar. Tem o botão de parar o carro, que vai chamar a função frear, que vai chamar mover para falso, ok? Quando eu ligar aqui esse botão do farol, então ele chama ligar farol. Se ele tiver aceso, eu clico nele de novo, aí ele vai verificar, olha, tá aceso? Tá, então chama desligar farol para ele apagar, ok? Como ele começa apagado, ó, farol aceso começa com falso, então ele vem aqui apagado, ó. E esse botão, toda vez que eu clicar nele, ele chama a função tocar a buzina. A gente vai ver ele trabalhando dessa forma aqui. Então o que acontece? Aqui é a forma da minha classe, tá? Então eu vou instanciar objetos do tipo carro. Isso aqui é só para simbolizar essa classe, tá? Então eu vou criar esses tipos de carro aqui. Então quando eu for escolhendo aqui, ó, quando eu for escolhendo aqui, o que eu estou fazendo? Olha aqui, ó, na cor. Quando eu for escolhendo aqui, eu estou passando para dentro dessa classe a cor que eu quero nesse carro. Então eu posso passar o verde, olha lá, self.cor está recebendo a cor. Self.cor recebeu a cor aqui que eu selecionei, ó. Se eu clicar no azul, self.cor recebeu essa cor azul que eu estou colocando aqui, ok? Então o primeiro carro vai ser colocar azul mesmo. Então vai ser esse azul aqui. Pode ser qualquer um. Agora eu tenho 3 tipos de buzina. Então para esse carro que eu estou criando, eu vou passar agora o atributo da buzina. Então vamos ver, ó. Tem a buzina 1, buzina 2 e a buzina 3. Então 3 tipos de buzina diferentes, ok? E perceba que a buzina está recebendo o som que eu estou passando, ó.
Então, vou pegar a primeira buzina que é bem diferente, ó. Ok? Então, quando eu apertar em criar, ele vai instanciar a classe carro dentro de um objeto. Do mesmo jeito que a gente fez o controle. Ele pega a classe carro e instancia dentro de um objeto e cria um Fusca aqui, ó, da cor azul com essa buzina que eu passei aqui, ok? Então vamos criar um carro. Ele vai ser criado azul com essa buzina. Olha só, quando eu apertar criar, ele vai usar essa classe, olha só. Olha lá, tá usando a classe, ó. E o meu carro tá aqui, foi criado um Fusca azul, ó. Ok? Aí eu coloco ele onde eu quiser aqui, ó. Vou dar um clique aqui. Agora tá aqui, ó. Então o que aconteceu? Eu usei essa classe, passei a cor azul e uma determinada buzina para esse Fusca. Esse Fusca ele pode acessar todas essas funções aqui, porque ele é um objeto da classe carro. Então, por exemplo, se eu quiser ligar o farol dele, chamar essa função de ligar o farol, eu clico aqui, ó. Olha lá, ó. Ele chamou a função ligar farol, ó. O farol está ligado e o Fusca ligou o farol. Ele está usando essa função de ligar farol, ó. Farol aceso, recebeu true, ele ligou aqui o Fusca. Vou desligar o farol, olha só o que vai acontecer nas funções. Desligar o farol aceso e recebeu falso. E desligou o farol do meu objeto. Vamos buzinar? Chamou a função de buzinar aqui, ó. Deu play no som que eu passei para esse carro. Foi esse som, ok? Então agora eu vou passar esse carro para andar. Andar, olha lá, chamando a função de acelerar, que faz o quê? Pega a posição e passa a receber true nessa posição. Então essa posição mover agora é true e o meu objeto fica se movendo. Se eu quiser frear ele, eu chamo parar e vai chamar a função frear, que vai fazer o quê? Mover a posição, passa a ser falso, ok? Então meu carro, ele pode estar chamando qualquer função aí que eu quiser. Ok? Posso parar, dar uma buzinada, voltar a andar, desligar o farol, ligar de novo. E aí ele vai chamando as funções aqui, ó. Tá? Através desse objeto, ok? Lembra que eu falei que a gente pode criar quantos objetos a gente quiser? Então deixa por enquanto esse carro aí andando. Eu vou criar um novo objeto enquanto esse está aí. Agora eu vou criar um Fusca verde. Então vou criar um Fusca verde, olha lá, ó. Tô criando um novo objeto, ó. Recebeu a próxima cor aqui, que é verde. Vou pegar um outro tipo de buzina. Vou pegar a buzina 3 aqui, ó. Pegar a buzina 2. Então ele recebeu aqui a buzina 2. Então esse objeto, quando eu criar, ele vai ser verde com essa buzina. Criou um novo objeto, ó. Criei um novo Fusca. Vou colocar ele aqui. Por padrão, ele vem parado e farol desligado, porque foi o que eu configurei para esses carros. Agora, presta atenção. Eu tenho dois objetos que foram criados da mesma classe. Então, quem está selecionado é esse objeto aqui. Eu vou passar ele a andar. Então, agora ele está andando como se fosse o azul. Vou parar ele. Perceba que eu estou parando esse objeto. O outro continua andando, mesmo eles compartilhando a mesma classe. Ó. Vou passar para andar de novo. Ó. Vou buzinar o verde. Tá vendo? Eu estou usando a buzina do verde que está selecionado. Eu estou usando ele. Vou pegar o azul agora. Ó. Vou parar o azul, o verde continua, porque ele é um objeto totalmente diferente. Vou ligar o farol aqui desse verde também. E agora ele continua andando, ó. Vou passar o azul a andar também. Então eu vou colocar aqui, ó, andar. Então o azul está selecionado. Eu estou movendo, estou mexendo nas configurações do azul, ok? Entendemos, galera, o que é um objeto? O que é uma classe? A gente cria atributos e métodos para cada objeto. Cada objeto que receber essa classe é um objeto totalmente diferente. Compartilha as mesmas funções, as mesmas variáveis, que são os atributos e os métodos, só que eles são objetos totalmente diferentes. Vamos criar um último Fusca aqui, com essa buzina, então vai ser um Fusca vermelho com essa buzina. Vou criar. Criei um novo objeto, vou colocar ele aqui, ó. Ele está selecionado, então o que eu vou fazer? Vou fazer ele andar. E também vou ligar o farol dele. Ok? Então, ó, tenho três objetos diferentes e eu posso estar movimentando do jeito que eu quiser. Então, selecionei o azul, vou dar uma buzinada. Agora eu estou mexendo no vermelho, vou buzinar nele. Ó, é um objeto totalmente diferente. Cada um tem sua buzina. Eu posso chegar no azul e desligar o farol dele, que não vai desligar dos outros objetos, ó. Vou desligar o farol do vermelho também. Agora eu vou parar o verde, ele está andando muito. Olha lá, ó, todos os outros continuam, são objetos totalmente diferentes, não é o mesmo objeto.
Eu posso criar quantos objetos eu quiser agora. Eu quero criar mais um Fusca. Deixa eu só ver aqui qual buzina ele está usando. Ó, o azul está usando essa primeira buzina. Eu vou criar um novo Fusca azul, só que com essa buzina 3, ó. Criei um novo Fusca azul, vou colocar ele aqui embaixo. Vou colocar ele para andar. E olha só, vou buzinar com esse. Agora com esse. Tá vendo? Então eu posso criar aqui quantos objetos eu quiser com essa classe. Uma classe só, eu criei 4 objetos. E aí eu posso criar 100 Fusca aqui, cada um vai ter suas funções aqui, ó. Cada um vai ser controlado separadamente, sem problema, ok? Então para isso que serve a classe, para criar objetos. É uma programação orientada a objetos. Eu posso criar quantos objetos eu quiser através dessa classe, cada objeto sendo um objeto individual, ok? Cada objeto é um objeto individual, ó. Vou parar esse aqui eu ponho para andar. E perceba que por mais que ele esteja compartilhando as mesmas funções, os mesmos atributos, cada um é diferente do outro, ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte de classe. Classe é isso daqui, tá? Agora tem outras coisas que a gente pode fazer com a classe. Não é só isso. Então tem N coisas que a gente pode fazer com as classes, ok? Então agora a gente pode criar aqui, de repente a gente pode criar um carrinho igual esse que a gente criou. Deixa eu ver quanto tempo se passou. Então essa aula vai ficar um pouco mais extensa porque ela é meio que complicada mesmo, tá? Vai ter... Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa aula por aqui e vou fazer uma parte 2, tá? Então a gente monta um novo projeto com classe para fixar bem esse conteúdo aqui.